aproveito para me apresentar. Eu chamo-me Teresa Oliveira, sou professora de Biologia, estou destacada na CPEA e, portanto, vou estar aqui com a Paula Lopes, que é técnica da CPEA, e ela vai se apresentar e vamos aqui falar um bocadinho sobre como conhecer as aves à nossa volta. Ok? Paula? Sim, obrigada, Teresa, pela introdução. Estou só aqui a partilhar o ecrã. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Paula Lopes e juntamente com a minha colega, com a Teresa, nós vamos aqui apresentar-vos algumas das aves mais comuns que ocorrem à nossa volta. Nós fazemos parte da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, ou simplesmente CPEA. Somos uma organização não governamental de ambiente, sem fins lucrativos e de utilidade pública. A nossa missão é trabalhar para o estudo e conservação das aves e dos seus habitats. A nossa sede fica em Lisboa, temos delegações nos Açores e na Madeira e trabalhamos através de parcerias em várias outras partes do mundo. Eu destaco só aqui os projetos de Cabo Verde e de São Tomé. Atualmente contamos com mais de 4.000 sócios e anualmente envolvemos cerca de 500 voluntários por ano. Fazemos parte da rede BirdLife Internacional, uma rede que agrega cerca de 120 CPEAs, entre aspas, ao redor do mundo. Portanto, esta apresentação é sobre aves e eu queria começar por partilhar convosco porque é que as aves me fascinam e porque é que as aves fascinam tanta gente que se dedica à observação de aves. As aves, elas são criaturas, muitas vezes, de aspecto frágil, têm um constrangimento que nós não temos, que é elas têm de manter uma temperatura corporal mais elevada ainda do que a nossa e, apesar destas circunstâncias, as aves ocorrem em todos os habitats possíveis. Nós temos aves que habitam o gelo, como os pinguins. Nós temos aves que habitam nas regiões mais desérticas possíveis, como as avestruzes. Temos aves que habitam em terra. Temos aves que habitam exclusivamente no mar, as aves pelágicas. Ano após ano, a sua vida é no mar, fazem tudo no mar e vêm à terra apenas uma vez por ano para nidificar e para procriar. Temos aves nas ilhas desertas, temos aves nas zonas mais humanizadas do globo e, portanto, podemos dizer que as aves são completamente omnipresentes. Além disso, temos aves muito, muito coloridas, como as espécies tropicais, temos aves muito discretas, temos aves com formas de bico e patas compridos, curtos, muito diferentes. Existem aves que vivem em bandos, existem aves que são solitárias, existem aves que pesam menos de meia dúzia de gramas, existem aves que pesam mais, ou pesam várias dezenas de quilos, e, portanto, as aves caracterizam-se sobretudo por uma grande diversidade e uma grande omnipresença. E são por isso um grupo, claro que sou suspeita de dizer isto, mas são por isso um grupo extremamente fascinante. Nesta apresentação eu vou-vos falar um pouco sobre os primeiros passos a dar na observação de aves. De seguida vou apresentar as 15 espécies mais comuns, aquelas espécies que se vêem mesmo em qualquer sítio, desde que tenha árvores, ok? Até no jardim urbano e ao pé de casa, estas aves que eu vou falar ocorrem. E depois, numa terceira secção, a minha colega Teresa vai-vos falar de como podemos, de alguma forma, beneficiar as aves. Então, começando aqui com este primeiro tópico de como começar a observar aves, importa saber quando e onde observar aves.
deixo aqui algumas dicas. Quem se quiser começar a dedicar a este hobby, como as aves são muitas, em Portugal, assim, números redondos, ocorrem com regularidade um pouco menos de 300 espécies de aves, ok? Mas são mesmo muitas espécies. Como as aves são muitas, não dá jeito nenhum começarmos a olhar para todas ao mesmo tempo. É muito útil começarmos por grupos. E um grupo muito simpático para começar são as aves aquáticas, os patos, os galeirões e outras. Porquê? São aves relativamente grandes, que estão muitas vezes quase paradas no plano de água, deixam-se observar bem e, portanto, eu costumo dizer que são um grupo muito simpático para começar. É claro que outra alternativa é escolher um grupo que seja acessível, ou seja, um grupo que ocorre facilmente na nossa área de residência para podermos observar com frequência. E esse grupo pode ser, por exemplo, os passarinhos pequeninos que andam na copa dos jardins urbanos à volta de casa. Para observar aves, há que ter em conta que elas são bastante mais ativas, incomparavelmente mais ativas, sobretudo se fizer calor, nas 3 a 4 horas depois do sol nascer. Não quer dizer que não vamos observar aves da parte da tarde, mas certamente observaremos mais, será mais produtiva a nossa saída se formos logo de manhã. Uma coisa muito útil é caminhar sempre a favor da luz, e se fizerem isto num parque urbano, por exemplo, é relativamente fácil planear isto. Portanto, ter a luz das nossas costas para conseguirmos observar as aves em boas condições. E lá está, novamente para aumentar a nossa produtividade, devemos evitar dias de vento. Porquê é que eu não pus aqui a chuva? Porque na verdade a chuva estorva-nos mais a nós do que às aves. As aves estão menos ativas em dias de vento do que em dias de chuva. Claro que não estou a pensar naquela chuva torrencial, não é? Mas de uma maneira geral estão mais ativas se houver muito vento do que se houver chuva. Bom, eu há pouco falava dos grupos de aves. Eu fiz aqui assim esta categorização. Tenho a certeza que todos vocês conseguem identificar estas gavetas, chamemos-lhe assim. Portanto, as aves marinhas, as gaivotas, as rapinas, as águias, os falcões e outros, os passeriformes, aqueles pequeninos muito chatos que andam na copa das árvores e não se deixam ver muito bem, aves limícolas, portanto aves que muitas delas têm patas compridas, bicos compridos e se alimentam nas zonas de sapal, nas zonas de lama, nas zonas entre marés, aves aquáticas, como patos, galeirões, galinhas d'água e outros, e as aves noturnas, corujas, mochos, bufos. Pronto, grosso modo, podemos arrumar as aves assim nestas gavetas, chamemos-lhe assim. Muitas vezes quando saímos para observar um tipo de aves, não observamos as outras. Eu diria que para começar, as marinhas, pela sua dificuldade logística, não. As gaivotas são de muito difícil identificação, portanto, não. As rapinas também é um grupo mais ou menos especial. Portanto, para começar, passeriformes, limícolas ou aquáticas são os grupos preferíveis. As noturnas, para ocorrerem à noite, tornam-se mais difíceis de observar, não é? Portanto, por razões mais ou menos óbvias, eu diria que passeriformes, limícolas e aquáticas são os grupos mais simpáticos para começar. Isto em termos de facilidade. Mas muito importante é, como eu disse anteriormente, que se comece por um grupo que se consiga observar frequentemente, um grupo abundante perto da nossa área de residência. Só lembrar que o bem-estar das aves, quando saímos para as observar, o bem-estar das aves é sempre a prioridade. Portanto, devemos manter a distância, devemos ser discretos, evitar ao máximo incomodar as aves. Devemos, isto mais para o caso da observação noturna, evitar apontar lanternas ou flashes. E eu pus aqui também não usar chamamentos. Chamamentos, se calhar para muitos de vocês,
não é uma coisa clara à partida, mas eu vou explicar. Na ânsia de conseguir observar as aves melhor e mais perto, por vezes há quem ponha no seu telemóvel, por exemplo, a vocalização da ave que querem chamar. Ora, como eu vou explicar mais à frente, as aves cantam, entre outras razões, para defender território. Quando nós pomos o chamamento, quando nós pomos o canto de uma ave a tocar no nosso telemóvel, é como se o nosso telemóvel estivesse ali a dizer ao macho daquele território: isto é o meu território, isto aqui é tudo meu. Portanto, o nosso telemóvel está a reclamar o território ao macho daquela espécie, daquela zona. Portanto, é uma coisa que perturba imenso as aves e é uma coisa que não devemos fazer. Quando se começa a observar aves, por vezes as observações são fugazes, não é? Elas não, a vida delas não é estar paradas à nossa frente para se deixar observar facilmente. Elas estão na sua vida e nós é que temos de tentar observar da maneira que conseguirmos. E muitas vezes é difícil perguntarmos-nos para onde é que temos de olhar. Naqueles breves instantes em que vemos a ave, e às vezes são breves, outras vezes não, mas sobretudo quando são breves instantes, é difícil nós recolhermos toda a informação que precisamos para identificar a ave. Temos de já estar despertos para saber para onde olhar. Uma das coisas mais importantes é o tamanho. Portanto, quando vemos uma ave, ter logo noção se é algo do tamanho de uma gaivota, se é algo do tamanho de um melro, ou se é algo ainda mais pequeno do tamanho de um pardal, por exemplo. O tamanho é extremamente importante. Mas não é só importante o tamanho da ave em si, é também importante o tamanho, por exemplo, de outras partes do corpo da ave. Será que a ave tem uma cauda comprida ou será que a ave tem uma cauda curta? E o bico? É grande ou pequeno? E as patas? São grandes ou pequenas? Portanto, o tamanho é extremamente importante. É das primeiras coisas que temos de pensar, de refletir assim que vemos uma ave. Depois, obviamente, esta é fácil. As cores. Temos de rapidamente perceber se é uma ave mais ou menos colorida, se tem riscas, se tem padrões, como é que é. E muito importante é, depois de conseguirmos perceber mais ou menos estas coisas, se não conseguirmos identificar a ave, anotar ou eventualmente até desenhar aquilo que observamos, seja a cor das patas, a forma do bico, padrões, etc. Não vos vou amassar com estes pormenores da topografia de uma ave, como é óbvio, mas pus aqui este desenho só para dizer que os guias de identificação trazem quase sempre figuras, bastante semelhantes a esta, que nos ajudam a identificar as diferentes partes de uma ave, que nos ajudam depois a descrever que parte é que era como. Ainda neste tópico de para onde olhar, é importante lembrar que podemos estar a ver duas aves completamente diferentes, que nos parecem duas espécies que não têm nada a ver uma com a outra e podem ser a mesma espécie. Isto ocorre quando? Ocorre quando macho e fêmea têm cores diferentes e ocorre quando os juvenis, as aves mais jovens, têm cores diferentes das aves adultas. Portanto, uma ave que pode ser aparentemente super diferente de outra, às tantas até é a mesma espécie. Isto é importante em termos de identificação. Região do país, fonologia e habitat também é importante. Há aves que não ocorrem no país todo. Isto da fonologia, há aves como as andorinhas que se calhar só estão cá na primavera e no verão, e ao contrário, há aves que só estão cá no inverno, ou então há aves que existem em Portugal durante o ano todo. Portanto, a fonologia é outra coisa a ter em atenção. E o habitat. Por exemplo,
se eu achar que estou a ver um melro numa zona super descampada, numa planície do Alentejo, eu se calhar tenho de ver melhor, se calhar aquilo não é um melro, porque o melro gosta de sítios com árvores, com arbustos. Portanto, o habitat muitas vezes dá-nos pistas de identificação. Um observador de aves precisa de um guia de campo para ajudar a identificar as aves. Precisa também de binóculos. E, na minha opinião, também ajuda imenso ter um caderninho de campo para apontar não só as espécies que estamos a ver, por exemplo, fazer uma lista, dia, hora, e listar as espécies que observamos, mas também o caderno de campo pode ser útil para registarmos, lá está, os pormenores das aves que conseguimos observar no campo, mas que não conseguimos identificar, para depois chegar a casa e tentar fazer alguma coisa com isso e chegar a uma identificação. Outros requisitos que um observador de aves deve ter é muita calma e persistência. Às vezes nós estamos a ver uma ave e se calhar é precisamente naquele momento em que vamos pôr os binóculos à nossa frente para observar que ela levanta voo e não observamos nada. Portanto, é o que está aqui neste cartoon, só para brincar um pouco e pronto, calma e persistência é fundamental no observador de aves. Uma coisa que nos ajuda muito na observação é o canto. Há aves que são difíceis de observar e se as reconhecermos pelo campo, conseguimos detectá-las na mesma. Isto já é para observação um bocadinho mais avançada, digamos assim, mas eu vou só listar aqui algumas curiosidades. Cantos e chamamentos não é a mesma coisa. As aves têm diferentes vocalizações. Às vezes cantam, ou seja, às vezes fazem vocalizações elaboradas, com 3 e mais sílabas, que servem, como eu dizia há bocadinho, para cativar as fêmeas ou para defender território, e às vezes fazem vocalizações muito curtinhas, nada elaboradas, 1 ou 2 sílabas no máximo, que têm funções completamente diferentes. Podem ser funções apenas de contacto entre os indivíduos, ou pode ser, por exemplo, um alarme. As aves são mais vocais na primavera, mas isto acho que é uma coisa mais ou menos do senso comum. E cada espécie pode ter um repertório com várias vocalizações diferentes. Ou seja, as aves, uma determinada espécie, pode ter, por exemplo, 20 ou mais cantos diferentes e é tudo a mesma ave. É só para complicar a vida a quem identifica os cantos. As aves mais jovens aprendem a imitar as aves mais velhas e muitas espécies que se distribuem amplamente no globo possuem dialetos. Para que é que estas duas questões nos interessam? Nós às vezes estamos a ouvir uma ave que parece mesmo aquela que estávamos a estudar ontem à noite antes de vir para o campo hoje. Mas não é bem igual. O que é que pode estar aqui a acontecer? Pode ser uma ave mais jovem que está a aprender a imitar os adultos e, portanto, aquilo ainda não é bem igual. Ou também pode estar a acontecer outra coisa que é, ontem nós estávamos a ouvir gravações da Rússia ou da Polónia, por exemplo, e essas aves têm assim uma ligeira diferença, se calhar, das nossas. Pronto, eu também listei aqui que algumas espécies são imitadoras. Por exemplo, se nós estivermos a ouvir um papa-ficus, que é uma ave que ocorre na primavera e no verão, no inverno, se calhar devemos suspeitar. Se calhar é um estorninho que imita papa-ficus. Estorninhos é muito típico imitarem os papa-ficus. Portanto, também é útil termos em conta que algumas aves são imitadoras. Mas pronto, isto do canto das aves era mais para focar aqui em algumas curiosidades, porque é de um nível, digamos que, mais avançado. Embora daqui a bocadinho vá mostrar alguns cantos.
Pronto, esta é outra informação sobre os primeiros passos na observação de aves, pode ser consultada no site da CPEA, exatamente num separador que diz lá primeiros passos. Se alguém tiver curiosidade em saber mais, pode ir ao nosso site. Vou então passar à segunda secção desta apresentação, que é sobre espécies de aves muito comuns. E eu queria salientar novamente que as espécies que eu vou aqui falar são mesmo super comuns. São aquelas que ocorrem em qualquer sítio com árvores, qualquer parque urbano no meio da cidade há de ter estas espécies. Para não falar, obviamente, em florestas em meio natural. Portanto, vou falar de espécies extremamente comuns, apenas. Vou começar aqui pelo melro, que é uma ave que, de certo, todos conhecem. O melro é todo preto, no entanto, as fêmeas são acastanhadas. O bico é, em geral, amarelo, mas os indivíduos mais novinhos podem ter o bico mais escuro. E, como eu há pouco estava a dizer-vos que as aves podiam ter diferentes vocalizações, a mesma espécie, e com diferentes funções, vou começar por mostrar isso mesmo. Portanto, vou começar por pôr aqui aquilo que é o alarme do melro. Nós às vezes estamos a caminhar, ainda nem sequer vimos o melro, mas o melro já nos viu a nós e de repente já só o ouvimos a voar, a fugir, com esta vocalização aqui que eu vou mostrar e que vou pedir para que alguém me confirme se está tudo ok com as vocalizações. Estou só aqui com alguma dificuldade com o rato. Não estamos a ouvir. Se calhar não partilhou o som. Eu acho que partilhei o som, estava aqui com uma dificuldade com o rato. Vamos ver então. Agora estamos a ouvir. Sim. Pronto. Tenho cá em casa. Isto é o alarme do melro, que é muito diferente, vamos ver agora, do canto. Eu continuo aqui com alguma dificuldade com o rato. Pronto, o canto é melodioso, tem várias sílabas, portanto é elaborado, comprido. E o canto é exatamente aquela vocalização que as aves usam, os machos, para defender o território e para cativar as fêmeas. Eu tenho cá em casa. Pronto, mais uma espécie, o rabi-ruivo, é a segunda espécie que eu trago aqui para vos falar. O rabi-ruivo é uma ave bastante escura, que tem, como o nome indica, a cauda alaranjada, a cauda ruiva. Neste caso, esta foto aqui é uma fêmea, os machos são ainda mais escuros. É muito comum, por exemplo, junto a edifícios, junto a prédios. Para desmistificar um pouco a ideia de que as aves só fazem cantos muito bonitos, melodiosos, agradáveis, eu incluí também aqui o canto do rabi-ruivo. Pensem lá se isto é melodioso ou se nem por isso. Não se encaixa bem naquela ideia idílica de canto muito bonito. Na minha opinião, não é o caso. Mais uma espécie, a alvéola branca. A alvéola branca é uma ave que eu acho que é muito curiosa, porque é uma ave completamente a preto e branco. Até o melro tem ali o bico amarelo, por exemplo, mas a alvéola não. A alvéola
parece que é saída de uma televisão a preto e branco. É preto, branco e cinzento. É uma ave que tem uma cauda muito comprida. Quando ela anda, e é muito frequente vê-la no chão, nos caminhos, na estrada, a andar à procura de insetos. Quando ela anda, balança a cauda, e pronto, é uma ave que é muito engraçada e muito comum. Passando agora para aves um bocadinho mais coloridas. Trago aqui uma fotografia do chapim real. O chapim real é preto e amarelo, com a bochecha aqui branca. Tem esta grande gravata, no caso dos machos, e é uma ave que se observa sobretudo na copa das árvores. A minha colega Teresa, mais à frente, vai falar da construção de caixas-ninho e comedouros, e esta é uma ave que facilmente adota caixas-ninho e facilmente é vista em comedouros. Uma das técnicas que é usada para estudar o canto das aves é arranjarmos formas mnemónicas, outras estratégias para conseguirmos decorar. Até porque nós temos uma memória auditiva que é muito aquém da nossa memória visual. E no caso do chapim, uma das dicas mais óbvias é que o chapim, quando canta, diz chapim. Chapim, chapim, chapim. Ela diz o próprio nome. Que giro. Vou avançar, até porque o nosso tempo é bastante curtinho. O chapim azul, um parente do chapim real, não tem gravata, onde o outro tem preto, este tem azul. Também frequenta tanto caixas-ninho como comedouros. E à semelhança do chapim real, é observado na copa das árvores. É também muito, muito colorido. Depois trago aqui uma ave que é muito simpática, que é o pisco-peito ruivo. O pisco-peito ruivo é inconfundível, não é? Tem o peito ruivo. É muito simpático porque é muito curioso e aproxima-se de nós. Se nós ficarmos assim quietos, ele não foge. Ele não foge como muitas outras aves. Não quer dizer que não fuja, não é? Mas é muito mais frequente nesta ave do que em qualquer outra, se calhar, este comportamento de não fugir e até se aproximar. É uma ave que faz o oposto das andorinhas, ou seja, as andorinhas ocorrem em Portugal, sobretudo na primavera e no verão, pelo menos a maior parte das espécies. O pisco é exatamente o oposto, ou seja, nós temos algumas populações de piscos que são residentes, estão em Portugal sempre, ok? Mas a grande maioria de piscos que existe no nosso país só está cá no inverno e vem dos países mais a norte, portanto, foge do frio dos países mais a norte aqui para as regiões mais a sul, incluindo Portugal. Também ocupa caixas-ninho, mas um pouco diferentes das do chapim. Depois a Teresa, de certo, vai pormenorizar isto. Tutinegra de cabeça preta é uma ave cinzentinha, com a cabeça toda preta, onde se destaca aqui este contorno vermelho à volta do olho. Ao contrário dos chapins, que gosta muito de andar no topo das árvores, na copa das árvores, as tutinegras de cabeça preta frequentam sobretudo arbustos. Outra tutinegra muito frequente é a tutinegra de barrete. Não tem a cabeça toda preta como a anterior, tem apenas o barrete preto. E nas fêmeas o barrete é castanho. Era só para avisar que são cerca de 15 minutos. Só para certo, avisar. Obrigada. Sim.
Uma ave muito pequenina que pesa qualquer coisa como uma bolacha Maria e meia é a carriça. É a terceira ave mais pequenina da Europa. Castanha, com a cauda sempre espetada. E apesar de ser tão pequenina, tem um canto que se projeta imenso e um canto muito bonito. Um canto muito melodioso. A seguir temos o tentilhão, uma ave muito colorida. Às vezes, se estiver entre a folhagem ou se as condições de luz não forem as ideais, não vemos muito bem as cores, mas vemos sempre aqui esta barra branca, muito característica. A fêmea tem este aspecto assim mais deslavado. O parente selvagem do canário mais parecido em Portugal é o chamariz. Amarelo por baixo e pardacento por cima. O verdilhão frequenta muito os comedouros, à semelhança das duas espécies anteriores. Os comedouros que a Teresa ainda vai falar. Eu costumo dizer que esta ave tem assim, um certo ar de mau, sobretudo aqui com esta zona escura ao pé do olho. Eu acho que lhe dá assim, um certo ar de mau. Uma das duas trepadeiras que existem em Portugal é a trepadeira comum, com este pico muito comprido para procurar insetos, aranhas e outros invertebrados. Não confundir estorninhos com melros. Uma das coisas que nos ajudam a identificar é as patas rosadas, sobretudo a partir de março são ainda mais cor-de-rosa, mas depois a ave também tem uns reflexos coloridos quando o sol bate, por exemplo. E pronto, há certas espécies mais comuns que conhecem de certeza e que eu não falei. Vou então passar a palavra à Teresa. Descompartilhar a minha tela para a Teresa partilhar o ecrã dela. Ok, estão a ouvir, não estão? Ok, então vou meter o turu. Ok, então como ajudar as aves? Isto foi um bocadinho pensado, pensámos como é que havíamos de apresentar estes temas todos muito rapidamente, dizer-vos isso, porque a ideia era até mais interessante estarmos aqui todos a construir comedouros, como fizemos no ano passado, mas pronto, mas achámos que se calhar devíamos abarcar aqui alguns temas diferentes e incluir também a construção das caixas ninho e comedouros, porque também é sempre uma informação boa para desenvolverem com os alunos nas escolas. Deixa-me cá pôr aqui isto. Pronto, então vamos falar aqui um bocadinho das caixas ninho, porque é que elas são importantes, porque proporcionam um maior número de locais onde as aves que fazem ninho em cavidades possam nidificar, permitem incrementar a biodiversidade local. Na época de reprodução, as aves consomem grandes quantidades de insetos e, portanto, são super importantes em termos de controle de pragas para a agricultura, ajudam a conhecer a diversidade de aves que existe à nossa volta e facilitam a observação das aves. As caixas ninho podem não ser ocupadas, mas mesmo assim não devem ser removidas, uma vez que por vezes podem ser usadas para refúgio, tanto em condições adversas como durante a noite. Para construir uma caixa ninho, basta ter uma madeira com estas dimensões que estão aqui, 120 por 15, madeira não tratada, e com 15 milímetros de espessura. Depois faz-se aqui as medidas todas, cortam-se, e o que se vai fazendo é pregando ou parafusando aqui à parte de trás, as duas partes laterais, depois a parte da frente. Estamos a falar aqui nos ninhos com entrada circular, já vou explicar, e depois o telhado é colocado ou com dobradiças ou com uma borracha para se poder abrir, também para poder ser limpo, ok? Estas caixas ninho são muito usadas especialmente para os chapins, ok? Pelo menos aqui em Portugal. E também para a trepadeira azul, mas mais para os chapins. Depois temos outro tipo de caixas ninho, também com as mesmas dimensões, só que estas, como podem reparar, têm uma abertura distinta, têm uma abertura maior,
são tal e qual mesmo, portanto, mesmo procedimento, e, portanto, aqui é pregado o telhado, ok? E então estas são mais usadas, estas caixas ninhos são mais usadas, por exemplo, por aquelas duas aves que a Paula falou há bocado, pelo pisco de peito ruivo e pelo rabi ruivo. Se quiséssemos fazer, por exemplo, uma caixa ninho para um melro, não poderiam ser estas dimensões, teriam de ser maiores, ou para um tordo, a norte, portanto a norte, na zona norte de Portugal, que é onde eles nidificam, teriam que ser outras dimensões. Ora bem, então a colocação dos ninhos, a melhor altura para instalá-los é no outono, porque assim as aves habituam-se até à sua presença até à primavera. Deve escolher-se um local ameno, colocando a abertura virada para nordeste ou sudeste, para evitar o calor excessivo e os ventos dominantes. Deve-se colocar as caixas numa árvore alta, a uma altura superior a 3 metros, para minimizar a ação dos predadores, nomeadamente de gatos, por exemplo. Deve-se usar um arame, mas protegido com borracha, por exemplo, com câmara de ar de bicicleta, para não danificar a árvore e fixar a caixa ao tronco. E aqui também é importante é que as caixas ainda devem ser colocadas a uma certa distância, entre os 75 e os 100 metros, porque de facto na época de nidificação as aves são territoriais. A limpeza é importante porque nos permite retirar restos de aves mortas, ninhos anteriores, restos de ovos, e também para confirmarmos se houve ocupação das caixas ninho. Elas devem ser limpas anualmente, entre outubro e janeiro, portanto antes da época da reprodução. Pode usar-se água, nunca detergentes nem outros produtos tóxicos e, portanto, para lavar com água, retira-se a caixa da árvore e só depois de seca é que deve ser colocada novamente para evitar que haja umidade. Depois é só observar, assim um bocadinho como a Paula teve a falar, mas muito rapidamente, portanto a observação das caixas ninho deve ser feita pontualmente, deve ser feita à distância, obviamente, para não criar perturbação, e com o uso de binóculos, preferencialmente de manhã ou no final da tarde, que é quando as aves estão mais ativas. No entanto, se elas tiverem crias, acabam por estar ativas durante o dia para as alimentar, obviamente. Ok, relativamente à construção dos comedouros e dos bebedouros, de facto a utilidade dos comedouros é ajudar algumas espécies de aves em épocas do ano em que o alimento é mais escasso na natureza. Para construir um comedouro deve usar-se material reciclado, reciclável ou natural, portanto no fundo é importante usar material em segunda mão também para contribuir para a redução dos resíduos na natureza. Obviamente que isto são tudo assuntos que se podem falar em sala de aula e aproveitar para ligar vários temas, e depois é só preciso criatividade, como vocês veem por aqui nestas imagens, é de facto uma questão de criatividade, e nós no concurso do ano passado já tivemos várias provas de grande criatividade. O concurso temos com a ABAI, claro. Tenho aqui vários exemplos de comedouros, um feito com uma garrafa, portanto em vez de ir para o lixo pode ser usada para fazer um comedouro. Assim muito rapidamente o que se deve fazer é marcar aqui, tal e qual como está, assim, uma parte para depois se cortar e servir de entrada para a ave. Esta parte às vezes fica com lascas e portanto até se pode proteger com cola adesiva, daquela de pintar, que se usa para pintar as paredes. Eu até estou com obras em casa, até me lembro destes pormenores. E depois o que se pode fazer para fixar o local onde se quer colocar é usar um cordel ou cordão e, portanto, colocá-la, prendê-la com fita adesiva e com cordão, ok? E depois colocar os alimentos, que também já vou falar, e ir reabastecendo. Outro muito interessante, super fácil, é usar a casca dos citrinos, já sem a polpa, com uma agulha de lã fazer 4 furos, podemos colocar aqui 4 fios de lã, com cerca de 20 a 25 centímetros, e depois fazemos um nó em cada um deles para não sair. Por fim, unimos aqui todos os fios, e vai servir também esta zona para ser pendurado, ok? E depois é só encher também com alimento. Estes são muito engraçados. E super fáceis também.
Ok, podemos usar também comedores através do uso de pacotes Tetra Pak. Portanto, o que nós fazemos é desenhar também aqui portanto, uma espécie de uma janela e fazer o corte de modo a que fique aqui uma espécie de telhado para as aves estarem aqui mais protegidas, faz-se de um lado e do outro do pacote, depois fazem-se 2 furos nas abas do pacote para podermos suspender, para podermos prender o comedor ao local onde nós queremos. Pronto, e aqui também, esqueci-me, estava aqui a ver isto, portanto, aqui também podemos fazer, ou devemos fazer até uns furos para evitar a acumulação de energia, de umidade e de bolores, ok? Pronto, então como estava a dizer, de facto aqui é dar asas à imaginação e há N maneiras de fazer ninhos e os miúdos podem de facto usar todos os materiais que quiserem pintar e portanto eles acabam por ter uma ligação muito maior quando se dedicam a fazer eles próprios os comedores. Quando colocar o comedor, já falámos um bocadinho disto, portanto, preferência no outono e inverno, portanto, quando há maior escassez de sementes na natureza e desta forma as aves estarão mais saudáveis e preparadas para a nidificação durante a primavera, portanto, na época de reprodução. Eles devem ser colocados num local relativamente alto, longe dos predadores, mas que permita a sua manutenção, portanto, que se consiga fazer a sua manutenção de modo mais ou menos fácil, como é óbvio. Deve ficar numa zona visível para permitir a observação, nunca perto de janelas, pois as aves não reconhecem o vidro e podem abater nas mesmas e acabam por morrer, sendo que o local ideal, por exemplo, para realizar esta atividade numa escola será nas árvores, num sítio do recreio onde não haja muita perturbação. Os alimentos a colocar são alimentos naturais, como sementes, cereais, pedaços de fruta, aqui há alguns exemplos, alpista, girassol, aveia, linhaça, mistura para canário. Podem-se fazer bolas de gordura ou de sebo com sementes. Esta gordura não deve ser da gordura cozinhada, mas nem deve estar muito mole, porque senão pode-se agarrar às penas das aves e, portanto, elas depois acabam por não conseguir voar e morrem. Os alimentos proibidos são o pão, que são o fast food das aves, portanto enche, mas não é nutritivo, bolos, leite, restos de comida cozinhada e rações de animais. E quando me refiro a rações de animais estou a falar de comida para gatos, para cães e por aí afora, ok? A limpeza é super importante também, porque muitas doenças são transmitidas por excremento e caso se misturem com a comida ou com a água, no caso dos bedouros, as aves podem ficar infestadas e adoecerem. A limpeza deve ser feita semanalmente, com água, deve retirar-se os restos de alimentos e colocar novos e deve evitar-se, portanto, a criação de bolor. Okay? Depois desta tarefa, é importante mesmo lavar as mãos. Junto do comedor pode localizar-se, podemos colocar um bebedouro, embora faça mais sentido colocá-lo no verão, devido à escassez de água. E atenção aqui que o formato dos bebedouros não deve ser muito fundo e deve ter bordos suaves, porque para que nenhuma ave se afogue, embora elas às vezes gostem de chapinhar um bocadinho, mas deve-se ter atenção para não ser sobretudo fundo e os bordos serem suaves, para elas conseguirem estar seguras. E pronto, e depois é só ir observar, após a colocação dos comedores deve-se realizar, eu estou a falar em termos de atividades para realizar com alunos, deve realizar-se a monitorização dos mesmos pelo menos semanalmente, deve ser preenchida uma ficha de monitorização que eu já vos vou mostrar e para cada sessão de observação portanto vai-se preenchendo uma ficha. A ficha está assim um bocadinho pequenita, que eu não consegui pô-la maior, mas será qualquer coisa deste estilo, onde eles identificam o local, a data, depois vêm as condições atmosféricas e depois podem pôr a espécie, identificar a espécie, portanto aqui será bom estarem com guias para irem fazendo a identificação e aprendendo. É importante também porem o nome científico, para irem aprendendo também, e o número de indivíduos, ok? E, portanto, aqui em termos de comportamento, se estão a comer, a beber, a tomar banho. Pomos aqui algumas notas, porque pode-se pôr outro tipo de comportamentos que se estejam a observar, por exemplo, se nós usarmos esta ficha de monitorização também para as caixas ninho, podemos, por exemplo, ver se as aves estão a transportar alimento ou os sacos fecais, portanto, podemos sempre fazer outro tipo de anotações no caso
também estou a falar-vos agora também da observação das caixas Ninho. E pronto, vou-vos mostrar, eu vou tentar mostrar aqui este vídeo que está super interessante, que é do espaço interpretativo da Lagoa Pequena. Olá, eu sou a Paula, sou colaboradora da SPEA. Sejam bem-vindos ao espaço interpretativo da Lagoa Pequena. Este sítio é um sítio privilegiado para a observação de aves, porque ocorrem aqui algumas espécies bastante importantes, ameaçadas a nível europeu, como o camão, a garça branca pequena, o garçote e a garça vermelha. A riqueza deste espaço não está só nas aves, ocorrem aqui algumas plantas, algumas bastante importantes, como por exemplo um endemismo aqui deste local que é a Arméria roiana, e ocorrem inúmeras plantas aquáticas, alguns mamíferos como o ginete, inclusivamente a lontra. Então, neste espaço dinamizamos atividades muito variadas, como saídas de observação de aves, saídas de observação de outros grupos, como por exemplo libélulas, visitas noturnas, ações de voluntariado. Para um público mais dirigido para as escolas, também temos um programa educativo e recebemos escolas aqui no nosso espaço com atividades lúdico-pedagógicas adaptadas a cada nível de ensino. Temos condições bastante boas aqui no nosso contexto geográfico. Temos 2 percursos assinalados, temos 4 observatórios, passadiços de acesso. Por isso já sabe, dentro do nosso horário, junte a família, junte os amigos e venha conhecer este espaço. Ok, só aqui para terminar, deixamos algumas ferramentas educativas que estão no nosso site. Se vos fizer sentido ver, temos um guia de educação ambiental da SPEA, que é o guia da AOL. Temos o caderno pedagógico do Life Perlindas, também com muitas atividades, portanto estes 2 estão neste link, podem ver no link da SPEA, do site da SPEA. Temos o concurso a decorrer com a ABAI, as aves que nos rodeiam, já desde o ano passado, eram as aves da nossa escola, agora passaram a ser as aves que nos rodeiam, porque a Covid assim quis. E depois temos também um concurso que é do outro projeto, que é do Life Nature Garden, sou um guardião da natureza, que vai terminar a 10 de maio e, portanto, convidamos-vos a participar em ambos, obviamente, e a verem as ferramentas, portanto, toda a oferta educativa que nós temos no nosso site e podemos ajudar, obviamente, que estamos à disposição. E pronto. Obrigada à Paula e à Teresa, foi muito interessante, creio eu. Ok, alguma questão? Está aqui, estão os nossos mails e disponham. Eu não consegui chegar muito bem ao bate-papo, peço desculpa, pronto. Ok, então vá, obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos.